Conseguiu? Vou copiar agora. A gente tem 5 horas de estudo, né? Muitas perguntas. Bem, boa noite a todos, companheiros. Sejam bem-vindos. Já temos pessoas aqui. Boa noite, Ronaldo. Boa noite aí, Maria Carmen. Vamos chegando, que hoje o estudo é bem interessante, muito importante. Bem, então, eu vou fazer a nossa prece inicial, tá? E aí depois eu apresento aí a nossa expositora. Ok? Então, vamos lá. Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de realizarmos mais um estudo do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje, em particular, esse assunto tão importante que é a questão do aborto na visão espírita. Pedimos que nos ampare, em particular a nossa expositora, a companheira Cristiane Teixeira, que ela possa estar muito inspirada pelos nossos guias espirituais, para que possa falar e consolar aqueles que buscam orientações, buscam amparos, têm passado por dificuldades, ou até mesmo que num passado distante ou recente tenham cometido aborto, que estejam se sentindo culpados diante disso. Muito obrigado, pedimos permissão para iniciar esse estudo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu coloquei uma musiquinha de fundo, vê se está alto, depois eu quero um retorno aí, se tiver a gente abaixa, tá bom? Não, tá boa. Bem, meus amigos, então hoje estamos aqui com a minha amiga aqui, Cristiane Teixeira, do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, lá em Cascadura, está aqui pela primeira vez, a primeira de muitas, que gentilmente aceitou o convite para falar desse tema que eu falei. Falar de aborto tem que ser uma mulher, né? A mulher que é mãe, que sabe das dores, da dificuldade, então pode falar com muito mais sentimento, claro, além do conteúdo doutrinário acerca desse tema. E aí eu a convidei para que ela possa falar hoje. O Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, até aproveitando, está aberto a algumas reuniões, a Cristiane no final pode falar os dias e horários, claro, com todo o cuidado, seguindo todos os protocolos sanitários. Tá legal? Então, hoje a ideia foi fazer simultaneamente, tá? Tanto no Facebook aqui do João Evangelista, quanto do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Espero que a parte técnica esteja funcionando. Seja bem-vinda, Cristiane, fique à vontade. Uma boa noite a todos. Em especial agradecimento a toda a direção, a Humberto, dessa Casa Espírita, que nos abençoa, nos abriga nesta noite. E agradecer aos bons espíritos que estão aqui conosco, né? Nessa seara tão bonita, essa ligação de corações, né? De duas casas espíritas, onde nós temos uma missão muito delicada na noite de hoje, que é falar sobre o aborto, um assunto que toca particularmente a mim e a todos os irmãos. Eu quero falar hoje de coração a coração. E abrir com o Evangelho, que nos traz aí sempre um remedinho a mais, né? E diz o seguinte, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item que nós vamos ler é o item 5. Capítulo 4, item 5. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, e Deus
se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos digo, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais estas coisas? Em verdade vos digo, que não dissemos não o que sabemos, e que não testemunhamos não o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Isso está em São João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Graças a Deus. E essa mensagem é uma passagem conhecida por todos nós, que fala desse relacionamento de Nicodemo com relação à reencarnação e da imortalidade da alma. Isso é tão importante para a gente, nesse tema que fala do corpo, que nos mostra que a visão que hoje temos, que a doutrina espírita nos traz, a doutrina dos espíritos nos traz, é da imortalidade da alma, que ora nós nascemos como homem, ora nascemos mulher, ora nascemos como pai, ora nascemos como filhos. E é preciso ter coragem, inclusive, para esse momento de encarnação. Lembro que no livro Memórias do Suicida, da dona Ivone do Amaral Pereira, tem uma passagem que o espírito que sofreu, que cometeu o suicídio, ao longo do processo dele de restabelecimento no mundo espiritual, um momento de reencarnar. E ele não tinha, ele tinha medo de reencarnar porque tinha medo de falhar novamente. Então, o processo da encarnação precisa de coragem, precisa de comprometimento. Esse processo da encarnação, muitos fatores, o mundo espiritual, os espíritos que trabalham nesse processo reencarnatório, é um processo muito delicado, é um processo que envolve um grupo tanto de socorristas, quanto aqueles comprometidos para quitar os seus débitos. Sou somente através da encarnação, graças a Deus, com a misericórdia divina, podemos resgatar débitos de outras vidas. E é interessante que o Livro dos Espíritos tem uma questão muito interessante, que pergunta da questão 880, que diz: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta dos espíritos é o de viver. Então, a gente desta pergunta, nós já podemos desenvolver o tema com mais tranquilidade. E a gente se colocar no lugar do outro. Quando Jesus diz: faça ao teu próximo aquilo que gostaria que fizesse a você.
A gente aqui não tem objetivo de dizer aquele que já deu o ato do aborto se está de protestar, de agredir verbalmente ou dizer que é errado. O ato que aconteceu não justifica hoje a habilidade da gente se tornar uma pessoa melhor. Então, os espíritos dizem, a gente vê no próprio Paulo de Tarso, que conseguiu se erguer durante a jornada dele, que um ato falho por ignorância, por agilidade, e nós, mulheres, muitas vezes nos sentimos sozinhas diante de algumas situações. Hoje nós vemos movimentos que estão tentando trazer mais segurança para a mulher. A mulher, hoje, inclusive, ela engravida, ela não tem hoje um aporte, né? Ela, para fazer todo esse movimento da gestação, que duram 9 meses, precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento. E a mulher hoje, com toda a nossa dificuldade no Brasil de acompanhamento médico, a gente não tem esse aporte. E muitas jovens, né, que acabam não tendo o acesso ao conhecimento dessa responsabilidade com o corpo, né? Nós temos esse vaso sagrado que é o corpo, né? E esse vaso sagrado que é o corpo, ele é nos emprestado, né? Nós temos o direito sobre o corpo porque nós recebemos de Deus esse vaso sagrado. Portanto, somos usufrutuários, somos administradores, né? E o que a gente faz com esse corpo sagrado que Deus nos deu? Então, do ponto de vista espírita, a gente vê que o feto é um espírito e a mãe é outro espírito. Então, são 2 espíritos envolvidos, comprometidos, porque antes de reencarnar, tiveram um comprometimento, né? Aceitaram, e a gente vê essa aceitação até no próprio livro Memórias do Suicida, tem uma passagem que, ao desdobramento, alguns casais são levados em desdobramento para conversar com os espíritos, porque eles queriam receber um bebê, eles queriam engravidar. E eles iam receber espíritos com anomalias físicas. E nesse desdobramento, eles recusam, eles tentam recusar esse aceite, mas eles são levados ao passado deles, né, às vidas pretéritas, né, e aí eles acabam aceitando, porque eles viram que a única solução, a única forma deles continuar a jornada evolutiva seriam aceitar. Então, a reencarnação é um processo que ele envolve os espíritos da mesma família e envolve os espíritos trabalhadores da Seara do Jesus, que se comprometem como guias espirituais da humanidade para que tudo aconteça da forma perfeita. Então, a Cristiane, quando reencarnou na família da Rita e Arlindo, que são os meus pais, eles aceitaram, né? Graças a Deus nós estamos aqui. E há um resgate, há um comprometimento muito grande. Agora, perguntaram certa vez ao Chico o que ele achava do aborto.
E ele diz: graças a Deus que meu pai e minha mãe me aceitaram o desafio, né? E a gente sabe que em muitos momentos jovens engravidam e acabam abortando por medo da família, por não receber um aporte do namorado ou do cônjuge, e por medo da sociedade, ou às vezes até por vaidade, mas sobretudo por ignorância. Porque ninguém assim, erra sem ser ignorante. Nós erramos porque nós não sabemos fazer o certo. É sabido hoje, o que a doutrina espírita nos traz hoje, que o ato do aborto é um crime, né? Mas como a gente pode, nesse momento, com a ajuda dos espíritos, a doutora Bezerra de Menezes, que é o patrono de nossa casa, e tantos espíritos socorristas que lá estão, que podem auxiliar aqueles irmãos que, porventura, cometeram esse ato. Porque nós sabemos que sutilmente esses espíritos envolvidos, aquele que não conseguiu continuar sua jornada, né? Ou seja, o aborto foi feito, esses espíritos acabam muitas vezes obsediando a mãe, o pai, aqueles envolvidos, o médico, o enfermeiro, porque existe o crime, ele é feito em grupo. Ninguém faz um aborto sozinho. Então, é importante nós avaliarmos as consequências físicas, as consequências emocionais, as consequências psicológicas, as consequências sociais e as consequências espirituais. Porque muitas vezes acaba que a pessoa que cometeu, ou aquele grupo que estava envolvido no aborto, sofrer perseguições espirituais graves. Nós tivemos em uma oportunidade, uma companheira que nos procurou, que ela estava enlouquecendo, ela estava tomando vários remédios psiquiátricos, estava à beira da loucura, e ela, uma das situações que ela nos relatou é que ela tinha cometido 4 abortos. Só que ela não se sentia culpada por esses abortos, né? Ela achava que o problema dela era outro. Então, quando ela chegou na casa espírita e relatou isso, nós percebemos que existia ali uma situação espiritual também envolvida naquela coisa toda, né? Ela chegou a se internar várias vezes, ela estava com problema com a família, porque a família não entendia como ela reagia daquela forma, ela realmente estava à beira da loucura. E na reunião mediúnica, foi aconselhado ela a fazer um tratamento dentro da casa espírita, e na reunião mediúnica, o espírito que nos falou que ela que queria levar ela à loucura, que ela morresse como ele morreu, porque ele já havia tentado 2 vezes, através dela, reencarnar e não havia conseguido. E aí foi uma situação delicada, porque demorou essa comunicação. Nós tivemos mais algumas semanas até que se encontrasse uma forma de amenizar aquela situação toda, aquele constrangimento todo. E o que ela percebeu, que naquele momento ela poderia dar mais. Então, ela começou a se envolver com a atividade espírita, as atividades que
tem dentro da casa, né? Visitar asilos, visitar lugares que podiam socorrer crianças, ajudar o próprio vizinho. Enfim, ela acabou se envolvendo com isso, e aos poucos esses espíritos perseguidores foram se afastando, a influência deles foi amenizando. Então, nós identificamos que um ato, por mais que pareça, às vezes, sutil, né, há uma influência muito grande, porque o comprometimento é um dos maiores. E nós lembramos, esse ano, iríamos fazer um evento em março, que foi prorrogado para o ano que vem, por conta da pandemia, que o tema do evento chama-se Em Defesa da Vida. Em Defesa da Vida, porque nós, com esse tema, nós abordamos vários outros temas, né? E o mais importante nesse momento que nós vimos o quanto o aborto, existe uma fábrica, né? Existe uma fábrica de aborto onde muita gente ganha dinheiro com isso, porque é uma forma simples de fazer, e diante de tanto materialismo, quando a gente vê que muito a gente se perde de Deus, né? E quando a gente se perde de Deus, a gente se pega as coisas materiais, a gente se afasta de Deus e se pega nessas coisas pequenas e acaba sendo presa fácil para essas pessoas que se envolvem com o crime do aborto, porque o aborto é um crime, tanto na nossa lei, na lei humana, quanto na lei espiritual. Mas o mais importante disso tudo, do ponto de vista espírita, é que nada que nós fazemos de errado não tem correção. Então, se porventura você que está me ouvindo nesse momento foi levado a cometer esse ato de aborto, não se sinta entristecida, não tenha remorso, porque cada um sabe o momento que estava passando, a dificuldade. Certamente não tínhamos o conhecimento que temos hoje, porque se tivéssemos, não faríamos certamente. E hoje o convite é estender a mão, né? É estender a mão. Quando o apóstolo Pedro disse que o amor cobre a multidão de pecados, dos seus pecados, ele mostra exatamente a possibilidade que cada um de nós temos de ajudar aquele que mais precisa, né? É uma criança que está na rua, que está precisando de ajuda, precisando de um pão. Quantos abrigos, né, necessitados. Existe também idosos que precisam de ajuda. Então, nada que acontece na nossa vida acontece sem a permissão de Deus. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Nosso livre-arbítrio muitas vezes nos leva a abismos. E se não tivermos atentos, se não somos socorridos pela misericórdia divina, ficamos lá naquele abismo. Mas Deus nos resgata, sempre por sua mão compassiva, traz cada um de nós a sobriedade e a entender as coisas que são importantes para todos nós. Eu trouxe algumas perguntas aqui, que talvez seja a pergunta de cada um de vocês, que diz assim:
Qual é a vossa opinião sobre alguns países de bom nível social e cultural que já legalizaram o aborto? E aí a gente lembra do Espírito Emmanuel, que diz lá no livro O Consolador, que é preciso nós desenvolvermos as duas asas, a asa da intelectualidade, da sabedoria, mas, sobretudo, a asa do amor. E nesses países, o que nós percebemos é a dificuldade de entender o quanto existe além desse plano material dessa terra. A dificuldade de entender que um ser que foi fecundado, um óvulo fecundado, já é um espírito, é um outro ser. Em menos de 2 semanas, nós já conseguimos hoje, com a tecnologia, escutar os batimentos cardíacos. Então, existem métodos anticoncepcionais, métodos que podem evitar a gravidez. E alguns países muito evoluídos entra também na questão filosófica, religiosa e materialista, né? Então existe essa questão. E o mais importante disso tudo é que nós precisamos estar atentos a esse movimento, a quanto a influência espiritual, para que outros espíritos que precisem reencarnar com essa fábrica de aborto, com essa liberação, não está acontecendo. É sabido que no mundo espiritual a quantidade de espíritos é muito superior aos encarnados. Então, os desencarnados, a quantidade é muito superior aos encarnados. Então, existe também, de uma forma sutil, espíritos que não querem esse movimento, não querem essa evolução, então dificultam quanto mais a reencarnação. Porque é através da reencarnação que nós temos a oportunidade divina de resgate, de estarmos juntos, né? Oi, Mônica, querida, boa noite. Ela diz assim, muitas mães não querem seus filhos e tem muitas famílias querendo ter e não podem. A doação não é crime, o aborto é. Exatamente. E é interessante você falar nisso, porque existe também o aborto espontâneo, né? Então, nós vemos muitas mulheres que sofrem porque não conseguem continuar com esse movimento, né, natural que é a gestação, que são os 9 meses. É importante você falar da questão da maternidade, porque a família é o primeiro lugar sagrado que Deus nos concede como resgate. Jesus vivenciou esse momento em família, valorizou tanto os pais que tinham, ficou junto aos seus, né? Aprendeu o trabalho do pai, né? Então, Jesus nos deu muitos exemplos, inclusive o de estarmos em família. E o importante nesse momento, que a gente vê algumas mães que realmente negligenciam essa oportunidade sagrada, enquanto outras desejam tanto, né? Como vocês, que têm até um trabalho muito bonito com a questão de adoção, Mônica. É importante que essas pessoas, por exemplo, que cometeram um aborto e que se arrependeram, possam ajudar de alguma forma, adotar, mesmo que seja no Natal, que a gente está chegando ao Natal,
ir a esses lugares que essas crianças foram abandonadas ou foram deixadas lá por circunstâncias que a gente desconhece, mas que a gente roga misericórdia para todos os envolvidos e que Jesus, como médico das almas, né, sabe exatamente o que se passa no coração de cada um de nós, possa auxiliar. Então, nesse momento, existem pessoas que podem ajudar, indo a esses orfanatos e ajudar no Natal, ou uma vez por mês e fazer uma visita, né? Coisa que está acessível a todos nós. E a Mônica fala assim: já passei por um aborto espontâneo e foi muito sofrido, porque eu queria o bebê. Foi um grande aprendizado. Mônica, eu também passei por esse momento e realmente é um grande aprendizado. A minha mãe mesmo, ela queria muito engravidar, então antes de mim, que eu sou a primeira filha, né? Então ela também teve e ela se frustrou muito. E eu sei que muitas mães, muitas mulheres que querem ser mães estão passando por esse momento de frustração. E aí envolve muitos espíritos, né? A questão do espírito, nesse momento, nós falamos de coragem no início da fala, e pode ser que esse espírito que não fecunde, não realmente recue, né? Ele mesmo não tenha mais vontade ou tenha medo, e por esse medo ele recue desse. Existem várias situações, mas essa é uma possibilidade. Existe a possibilidade também de que esse espírito ele tem um tempo para cumprir. Então, assim, a missão dele é deixar um testemunho importante, porque a mulher que passa por esse momento, imagina, uma mulher que faz todo um enxoval, né? E aí já está ansiando por aquele momento e acaba a criança não nascendo. Existe muita dor. Nós já tivemos amigos que passaram por isso, e quanto mais tempo a gravidez, mais tempo de gestação, mais sofrida é essa dor. E existem as possibilidades, como tudo que Deus nos dá exemplo e nos serve de lição, a possibilidade maior de nos mostrar algo que a gente que não está conseguindo enxergar. Isso é importante. Precisa ter muita coragem para fazer a caridade. A caridade é uma decisão firme, né? É um leme seguro. E essa caridade que a gente faz com aqueles que estão ao nosso lado, com aquele que a gente desconhece, que é justamente o feto, e com aquele que a gente pode ajudar. Às vezes a gente quer muito uma coisa, como quer ter muito um filho, mas como a Mônica mesmo disse, às vezes a mãe não está preparada, a mulher não está preparada para essa incumbência. E a Mônica diz mais aqui. A Mônica é lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, viu, gente? E ela diz assim: se a mulher não deseja a gravidez, a lei hoje protege aquela que deseja deixar a criança à adoção. Doar o filho para adoção não é crime, muitas vezes é um ato de amor. É exatamente isso, Mônica. Muitas vezes não há um preparo, né? Porque a questão que eu vejo nesse sentido é quando a mulher engravida, ela se sente sozinha, né? Entendeu? E ela se sente sozinha. E por que é importante
até quem já cometeu o aborto, hoje não se negar a falar sobre o assunto e não se fazer de rogado, porque pode ajudar essa que quer fazer o aborto, dizendo exatamente o que você está dizendo agora, Mônica. Olha, eu posso te ajudar, e se você não quiser essa criança, você vai ter essa instituição, você vai levar essa criança e vai deixar lá. Mas dá um aporte, né? Então é importante, porque quem comete um aborto não tem essa consciência da imortalidade da alma, não tem a consciência das responsabilidades futuras que está acarretando para ela numa próxima oportunidade, né, de reencarnação. Não sabemos o que se passará com esse no mundo espiritual. Então, é sabido que a responsabilidade no ato desse crime é muito grande. O que hoje nós precisamos envolver são justamente essas pessoas que não têm acesso a esse conhecimento. O livro, o conhecimento dos espíritos, hoje não é um acesso a todos. Então, hoje nós estamos falando para aquele coração que, se porventura tem alguém na sua família que esteja a ponto de cometer esse crime, que você seja o amparo, o auxílio, seja aquela sustentação, a dar uma palavra de consolo, de fortalecimento, e que possa amparar para que mais um crime não aconteça. Existe uma corrente forte de espíritos das sombras que realmente são envolvidos para induzir cada vez mais, principalmente os jovens. Como é importante nós valorizarmos o nosso corpo, nós valorizarmos, por exemplo, o ato sexual, nós valorizarmos as relações. Como é importante nós nos conhecermos melhor, usarmos hoje os meios que nos são dados. Se a gente hoje não quer ter uma relação e não de afeto, mas não quer ter filho, existem métodos, o anticoncepcional e outros métodos para evitar a gravidez. Então é importante a gente divulgar. Às vezes, já ouvi assim, mas a televisão fala. Mas às vezes a televisão fala de uma forma que não parece tão importante. Importante é saber que cada um de nós temos responsabilidades com o nosso corpo, com a nossa vida. E que cada um que entra na nossa vida precisa estar com esse sentimento de responsabilidade. Então, quando a gente envolve um outro ser, né, que é aquele que está sendo gerado, a responsabilidade não fica só com o nosso corpo, mas com aquele espírito que está sendo gerado. Então, é importante estarmos antenados com esse movimento de amparo, de ajuda, de estender a mão, né? De não silenciar, falar da imortalidade da alma, dizer que o espírito ele hoje vem como pai e mãe, mas amanhã ele pode vir como filho daqueles pais. Então essa mãe, Mônica,
e você diz que está negligenciando, amanhã ela pode vir como filha da filha que ela negligenciou. Então, são muitos movimentos, muitas situações que acontecem, que a gente precisa estar antenado, ligado, para que as coisas fluam, né? E eu vou ler mais uma pergunta aqui, e essa pergunta é interessante. Olha, o próprio Kardec, ele fala da questão do aborto, que os espíritos falam da possibilidade de se fazer o aborto, desde que o aborto envolva a saúde da mãe. Então, é na questão 359 do Livro dos Espíritos. A legislação nossa, ela permite o aborto, e há uma circunstância onde cada vez menos está sendo utilizado, né? Que é essa indicação terapêutica, que quando a mãe corre risco de vida, e o próprio Livro dos Espíritos, na questão 359 constata que aí a vida que está, né, que é a da mãe, ela deve ser preservada. Mas é um caso que hoje a ciência tem evoluído e cada vez menos a gente tem constatado isso. Boa noite, Bill Fabiano. Poxa, seja bem-vindo, meu irmão. Meu irmão também lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Seja muito bem-vindo. E fale aí também, o Bill, sobre o que você acha do aborto, o que você pode contribuir aí com esse estudo, onde muitas mulheres hoje, às vezes, até sofrem por não ter os filhos, porque sofrem um aborto espontâneo, ou aquela que já cometeu esse ato do aborto, mas lembramos aqui de Jesus, quando viu aquela mulher que todos queriam apedrejar, né? E Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós não estamos aqui para tirar pedras, mas assim dizer da responsabilidade que cada um de nós temos, né, para com o outro, da possibilidade que Deus nos dá a cada momento e que os espíritos que estão ao nosso lado nos possibilitam de estender a mão, de auxiliar, né? E, sobretudo, o Bill, que gosta de falar de obsessão, nessa questão da obsessão que acontece, dos espíritos que não conseguiram reencarnar e que continuam obsidiando, causando doenças até físicas nessas próprias mulheres, né? Sabendo que o aborto, muitas vezes, leva à desencarnação as próprias mulheres, né? E isso não entra na estatística, né? Quantas mulheres vão para cometer o aborto e as clínicas clandestinas não divulgam e acaba não entrando nas estatísticas, né? Então a gente vê que existe aí um grupo, né, como nós já falamos, um grupo envolvido, porque o aborto ele envolve muitas pessoas. O próprio livro Nosso Lar, de André Luiz, tem uma passagem que fala de uma enfermeira, uma médica que participou, fazia abortos, né? Então, ela estava no umbral e ela não se arrependia de ter feito os abortos. Ela achava que aquilo dali era uma coisa natural, que ela tinha prestado um auxílio e ela não estava fazendo nada de errado. E quantos anos esse espírito estava lá e
e pode ainda estar. E, além do mais, quantos espíritos que ela não permitiu, né? Ela fez parte desse processo do aborto, quantos espíritos também estavam ali que poderiam obsidiá-las, e aquilo dali, se não for a misericórdia divina, realmente a gente não consegue vencer. E esse espírito com certeza recebeu e recebe a misericórdia divina. E além de tudo, o mais importante nesse momento, entre que a gente está passando por essa pandemia, né, em que as famílias estão se dissolvendo, e muitas vezes a mulher acaba engravidando e a relação não está bem e acaba pensando em abortar. Então, que nesse momento os bons espíritos estejam ao lado dessa pessoa e que possa não permitir isso, né? Que seja a vontade de Deus, que cada um venha no tempo certo, cumpra a sua programação, porque cada um de nós tem uma programação, cada família que se forma nesse orbe tem uma programação, cada casal que se forma tem uma programação, um resgate em comum, e é importante nós estarmos atentos a isso, porque os encontros não são casuais, como a gente ouve falar, não existe o acaso, né? Existem os encontros programados que nós não lembramos, como o próprio livro do Evangelho diz, do esquecimento do passado. Nós esquecemos o que nós fizemos lá atrás, em outras encarnações, e esquecemos do compromisso firmado, sobretudo, com o nosso Pai Celestial, que nos ama infinitamente e a cada momento nos dá oportunidades de crescimento, de estarmos cada vez mais com a possibilidade de sermos pessoas melhores. Então, nesse momento, nós rogarmos a Deus misericórdia por todos esses espíritos que não puderam reencarnar por ignorância de todos nós, né? Que estamos no orbe de alguma forma, a gente age de uma forma negativa, mas, sobretudo, essas pessoas que cometeram o aborto, que esses espíritos que não reencarnaram, que eles possam receber, nesse momento, a luz de Jesus, serem envolvidos por essa luz divina e que possam não perseguir aqueles que foram os envolvidos. Que a misericórdia divina chegue até eles e eles possam, de alguma forma, hoje receber o remédio necessário para seguir a sua jornada, a sua programação e ser pessoas melhores. Como o próprio apóstolo Paulo conseguiu vencer as suas más inclinações, conseguiu ser o vaso sagrado, o escolhido de Jesus, né? Passou por vários tormentos. Cada um que cometeu o ato do aborto possa também passar e ser pessoa melhor para o outro. A Mônica diz assim: importante dizer que abortar não é a solução. Existe outro caminho. O caminho do amor, da doação, da adoção. Perfeito, Mônica. Inspirada, é isso aí. É importante saber que existe sempre um outro caminho. É importante saber que não está sozinho, né?
importante nós estarmos atentos também, nós espíritas, hoje, que temos o conhecimento da doutrina, nós somos, nós seguimos o Evangelho do Cristo, nós somos cristãos. Então, o cristão é aquele que socorre, que estende a mão, né? Que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque às vezes ao nosso lado é um vizinho, aquele que trabalha conosco, está precisando nesse momento de um aporte, né? E que nós sejamos esse instrumento de Deus para dar uma palavra de consolo e evitar que mais um crime aconteça. Porque além dos problemas que acarretam para essa vida, as possibilidades de acarretar problemas para esta vida, existem as possibilidades de acarretar problemas para outras vidas. Que Nossa Senhora, Mãe Santíssima, possa envolver a todos os corações, sobretudo de todas as mães, de todas as mulheres. Que todos os envolvidos no aborto, pai, mãe, né, parentes, que possam ser socorridos de Nosso Senhor. A doutrina espírita é consoladora. Ela diz que nós podemos vencer nossos desafios, nós podemos nos libertar dessas amarras, nós podemos crescer diante das dificuldades, que somente o amor transforma e a vida nos ensina, né? A vida nos ensina. Então, muitas vezes nós aprendemos na dor, sentindo a dor, né? E a dor da separação. Graças a Deus, os nossos pais aceitaram o compromisso, né? E nós estamos aqui, né? E isso é importante. Muitas vezes não temos os pais que gostaríamos, não temos as mães que gostaríamos, como a Mônica disse, muitas mães negligenciam o papel de mãe, mas eles já fizeram o que muitos não fizeram, nos deram a vida. E a vida vale a oportunidade, cada minuto, cada segundo que nós temos de sermos melhor. Ô, Humberto, eu queria fazer uma leitura do livro do Transição Planetária, que é uma oração final. Então, você me diz quanto tempo eu ainda tenho para a gente finalizar com essa oração, que é belíssima, que é uma psicografia do Divaldo Franco e do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. É uma oração de São Francisco de Assis. Então, Humberto, quando você puder, me diz aí o tempo que eu ainda tenho para a gente poder controlar aqui. Não estou te ouvindo. Oi. Depois que você então terminar a leitura, eu peço por gentileza que você já faça a prece de encerramento. Então, essa leitura é uma prece. Então tá ótimo. Aí a gente já... Pode ser isso. Agora? Pode, então, pode. Então tá bom, vamos lá. O livro é esse aqui, gente, ó. Excelente livro, ó. E diz assim: é uma mensagem de São Francisco de Assis. Mestre sublime, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzirmos. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura, e não as sombras da nossa ignorância.
Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servirmos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa secular. Facultai-nos da dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados, e porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação. Favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor, por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Bom, Francisco de Assis diz que nós somos os trânsfugas do dever. E ele se inclui. Se ele se inclui, imagina nós, né? Então, com essa mensagem de São Francisco de Assis, eu quero, nesse momento, pedir licença para fazer a oração final e agradecer aos bons espíritos que vieram nesta noite estar conosco, agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, ao Mestre Nazareno, que possa, na noite de hoje, envolver os nossos corações, envolver aqueles corações angustiosos, que possa socorrer, sobretudo, a todos os espíritos ligados a nós, encarnados e desencarnados, a nossa família biológica e a nossa família espiritual. Que Jesus, Mestre Divino, possa abençoar a nossa família, abençoar o nosso país, abençoar as nossas casas espíritas, aos trabalhadores da Seara de Jesus, que nesse momento passam por suas provas e expiações, e tenhamos fé inabalável, confiança que tudo passa, como diz Nossa Senhora, Mãe Santíssima. E sejamos um com o Pai, como diz Jesus. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Antes de passar a palavra para a Cris novamente para falar os horários da reunião, agradecer a todos que estiveram aqui, ó, Ronaldo, Maria Carmen, Dilene, Sônia Nascimento, Regina Rodrigues, de Santa Luzia, Minas Gerais, seja bem-vinda, Wanda Soares, Antônia Valadares, Mônica Ferreira, obrigada aí pela participação, Mônica colaborou bastante, Alessandra de Souza Jacinto, boa noite, Alessandra, quanto tempo, hein? Valentim Guerreiro, sempre presente, Bill Fabiano Cordeiro, meu amigo, forte abraço, Vera Lúcia Pereira, Mônica Valadares coloca aqui, Mairinque Renato, isso aí, que assim possa ser. Cris, Bill Fabiano, Sônia Nascimento, Antônia Valadares, coloca aqui que é uma crueldade, e realmente é como você fala aqui, ô Antônio, realmente só Deus pode jogar, a gente não sabe o que se passou no íntimo daquela mulher para cometer aquele aborto, muitas vezes muito jovem, pressionada pelo namorado, às vezes sem apoio nenhum. Então, é como você colocou aqui, Antônio. Só Deus vai poder ver o que está no íntimo, fazer a avaliação, mas sempre, com certeza, Ele vai dar uma nova oportunidade, como Jesus falou. Deus quer a morte do pecado e não do pecador.
Cris, muito obrigado aí pelas palavras, sempre imbuída de muito sentimento, pela sua vivência. E antes de finalizar, passa os horários que a casa está disponível para receber um público, claro, de acordo com as condições, todo o protocolo sanitário. O Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes fica na rua Silva Gomes, 29, em Cascadura. Nós estamos abrindo às segundas-feiras, quartas e sábado, a partir das 11h30 da manhã. É importante lembrar que a casa está tendo os protocolos de segurança, uso de máscara, álcool gel. Importante que todos estejam de máscara. Existe o espaço, né, de distanciamento que está sendo respeitado. Mas o mais importante hoje nós estamos fazendo uma live, todo sábado tem uma live ao vivo do trabalho que é feito no Bezerra, que pode ser acompanhado pela live. Aquele que puder acompanhar pela live é sempre muito melhor, porque acompanha junto com os familiares. E também, da vez, assim, a gente diz que, como a casa tem muita gente necessitada, fazer o revezamento é importante. Se for num dia da semana, tente não ir na sequência, não ir mais de uma vez na semana. Nós estamos pedindo, inclusive, aos médios. O médico que trabalha na segunda, a casa tem 400 médios. Então, eles estão se dividindo, os médios estão se dividindo nesses dias para todos trabalharem. Porque imagina, 400 médios mais assistência não daria. Então, o médico que vai trabalhar na segunda não vai nos outros dias. A assistência é a mesma coisa. Você vai na segunda, não vai nos outros dias. Mas a casa está aberta, graças a Deus, e está esperando por aquele que mais necessita, com certeza. Ok, Cristiane, obrigado aí pelo recado, pela orientação e pela essa lembrança, né, de darmos prioridade àqueles que estão mais necessitados, mais precisando. Bem, vamos dar então por encerrado a nossa live, lembrando, né, aqueles que estão assistindo pela primeira vez, que essa live depois, no final de semana, eu coloco ela no canal do YouTube da nossa casa, para que você que chegou depois, prefere ver pelo YouTube, possa ver. Aqueles que não têm Facebook, eles já sabem, eles ficam aguardando o link que eu coloco aqui no Facebook, ou então já estão inscritos no canal da casa para acompanhar no final de semana ou no melhor horário. Todas as lives realizadas até hoje estão disponíveis lá para que vocês possam assistir ou assistir novamente. Cris, muito obrigado aí pela sua palestra. Eu agradeço, deixo meu coração, o meu abraço fraterno a todos. Gratidão a você e a todos da sua casa. Que Jesus abençoe cada vez mais a cada trabalhador, que possa vocês sentir a presença do Cristo e serem fortalecidos nessa tarefa tão bacana que é a mediunidade. Tá legal, muito obrigado. Viu, Fabiano? Um abraço. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, Cris. Um abraço. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.